Conhecimento é realmente uma bênção, mas muitas vezes ele também pode ser um tormento. Como seres humanos, é natural nosso sempre buscar por experiências novas. Como seres humanos, buscamos coisas que nos façam o bem, nunca o mal. Mas a realidade é bem mais caótica em diversos momentos, não é? Às vezes eu me pego me perguntando, pensando, questionando a mim mesmo. Qual será o exato ponto em que a felicidade se difere da tristeza, ou a tristeza da felicidade? Esse ponto, esse sutil e tênue ponto, existe. Um ponto em que não é mais possível discernir ou identificar o que algo exatamente é. O que é e o que não é a tristeza, se temos o estoicismo. O que é e o que não é a arte, se temos o dadaísmo. O que é e o que não é quente, se temos o morno. Por enquanto, ainda conseguimos diferenciar um ser humano de um robô, uma máquina. Mas a cada avanço tecnológico que temos, diminuímos essa distância mais e mais. Vejo que as pessoas têm medo de uma coisa bem simples, como, não sei, talvez a revolução das máquinas. Robôs que se parecem meramente com o ser humano, aparências muito realistas, mas não. Todas elas ficam com medo desse problema, mas nenhuma delas pensou em uma possibilidade ainda mais assustadora. Eu me pergunto, quanto tempo nos falta até que não seja mais possível diferenciar um humano de uma máquina e uma máquina de um humano? Não se sabe quando, mas esse momento alguma hora irá chegar e iremos presenciar o primeiro nascimento do primeiro humano-máquina ou da primeira máquina humana. Nestes últimos dias houve uma notícia. Tenho certeza de que a maioria de vocês acabou ouvindo falar. Anunciado no dia 7 de abril de 2025, a empresa norte-americana chamada Colossal Biosciences simplesmente anunciou que havia trazido um animal de volta da extinção através de técnicas extremamente sofisticadas de modificação genética. Que magnífico, não é mesmo? Imaginem só, trazendo animais de volta à vida. Só é uma pena que esse animal, que é o lobo terrível, não seja de fato o original. Esse animal viveu originalmente nas Américas por volta de 125.000 a 10.000 anos atrás, por causa provavelmente naturais, como o fim da Era do Gelo e mudanças climáticas subsequentes, além de competição com outros predadores. Ele acabou, enfim, sendo extinto. Por conta de seu processo de extinção natural, seu DNA original teve sua maior parte perdida, e as partes que não foram perdidas atualmente se encontram incompletas. O que os cientistas fizeram então foi uma minuciosa análise desses pequenos pedaços de seus códigos genéticos, conhecidos como genes, e reconstruir com base na estrutura de seus fósseis, além de comparações com seus parentes vivos mais próximos, os lobos cinzentos, para então poder recriar genes próximos dos originais e então reinseri-los com técnicas como CRISPR. Guardem essa informação, tenho certeza que isso vai ser muito mais divertido mais pra frente. O lobo terrível original não voltou à vida, ele ainda está extinto e provavelmente sempre estará. Tudo o que os cientistas fizeram foi criar uma amálgama, algo que não é nem um lobo terrível, nem um lobo cinzento. E para piorar, estes mesmos animais não poderiam em hipótese alguma serem soltos no ecossistema atual, pois seu impacto seria imprevisível. Poderia afetar de maneira drástica o nosso ecossistema atual estabelecido por conta da inserção de um novo animal, um animal que nenhum outro jamais havia visto e que nem ao menos estava preparado, ou melhor, adaptado para poder lidar com ele. No entanto, esta não é a única coisa que essa empresa andou fazendo nestes últimos meses. Não, nem de longe. 4 de março de 2025, pouco mais de um mês antes de seu anúncio da amálgama Lobo Terrível, esta mesma empresa fazia um anúncio muito curioso também. A empresa havia criado um rato geneticamente modificado com genes de mamute. Diferentemente do Lobo Terrível original, o DNA dos mamutes originais foi em sua maior parte preservado. Isso pois alguns desses animais foram encontrados já sem vida, soterrados por gelo,
o que impediu a sua deterioração por completo. Com esse material genético original, os cientistas então identificaram certos genes presentes no DNA e inseriram eles no material genético dos ratos também através de técnicas como CRISPR, novamente, o que resultou em um ratinho com pelos alaranjados e com predisposição para retenção de gordura. Tudo isso, é claro, os ratos e os lobos foram feitos com um objetivo em mente, é claro. Eles desejam trazer mamutes e outras espécies de volta à vida, através de modificações genéticas para poder ajudar, entre aspas, a manter os ecossistemas atuais. Quanto a isso, quanto à recriação de organismos feitos em laboratórios, planejados do zero, eu definitivamente nem preciso me expressar, não é mesmo? Afinal, já existem diversos filmes de uma certa franquia de dinossauros bem famosa que mostra claramente o quão ruim isso poderia ser para nossos ecossistemas atuais. No entanto, o que eu quero explorar aqui é bem diferente. A ideia que eu tenho vai muito além. Veja bem, o lobo terrível, o rato mamute, os mamutes elefantes modificados geneticamente são todas coisas extremamente simples. Estamos falando de animais com DNAs, isto é, um material genético que foi projetado naturalmente pela própria mãe natureza. Mesmo que modifiquemos com outros pedaços de genes de outros animais, eles ainda são pedaços naturais, não é mesmo? Mas todos sabemos que a tecnologia avança exponencialmente, não é? Quando vai chegar o momento em que iremos começar a produzir nossos próprios genes a partir do zero? Sim, genes completamente artificiais. Pense bem, as possibilidades seriam infinitas. Na verdade, as possibilidades seriam tão grandes que poderiam se tornar até assustadoras. Modificações já são possíveis, afinal, temos o CRISPR e conseguimos ver o resultado disso com os ratos e os lobos. Mas a questão é, por que parar somente aí? O organismo humano já processa metais dentro de si de propósito, não é? Como o próprio ferro, para criar nossas células sanguíneas, as hemácias. Mas e que tal irmos um pouquinho além? E se projetarmos sequências genéticas inteiras do zero para as células de um organismo obterem e processarem metais além do ferro, e com isso produzirem robôs dentro de si? Pense bem, uma hemácia tem em média o diâmetro de 7 a 8 micrômetros. Células humanas normais têm entre 10 e 30 micrômetros. Já alguns nanorobôs podem ter entre 100 e 1000 nanômetros. Eles poderiam facilmente caber dentro de células humanas, não é? Além disso, o corpo humano já é capaz de gerar energia elétrica através de íons de sódio e potássio. Se vamos projetar um ser como esse, uma máquina mestiça, então ela deveria ter funcionalidades, não é? Um algoritmo. Bem, problema resolvido. A ideia de se criar cromossomos ou então apenas material genético normal para armazenar informações digitais também não é de agora. Foi inicialmente teorizada em 1990, mas por volta de 2012 tivemos enormes avanços, podendo armazenar informações inteiras de livros ou até mesmo vídeos. Tudo isso em um DNA. Os recursos nós já temos, mas um ser como esse, poderíamos ter um ser que não é nem humano nem máquina. Será que ele gostaria da sua própria existência ou passaria toda a sua existência infeliz por ter o conhecimento sobre o que ele é? Infelizmente eu não sei. Eu apenas sei que vamos todos descobrir isso muito em breve.